Você que está aqui, você que está em casa, vamos à mensagem de hoje. Então, nós estamos numa série de mensagens nas quartas-feiras sobre inteligência financeira em dias de crise. É um assunto muito importante que se acentuou ainda mais durante a pandemia, a vida financeira. Nós já aprendemos aqui que a Bíblia fala muito de dinheiro, muito de finanças, muito de bens. Na verdade, na Bíblia há um curso de finanças para quem quer aprender com Deus a gerenciar a sua vida financeira. Deus ensina isso. E por que nós estamos tendo essa série? Por causa da importância, da relevância do assunto, e porque nós queremos ter uma família plena, abundante. O que é isso? Que sua vida espiritual, familiar, a saúde física, mas a sua saúde financeira também esteja equilibrada dentro dos conselhos da Bíblia, do que a Bíblia ensina. Então nessa série nós já falamos sobre a mentalidade da riqueza, da pobreza e da prosperidade. Já vimos o nosso papel como mordomos no reino de Deus. Nós já falamos sobre a generosidade que transforma, o que Deus ensina sobre generosidade, e porque a Bíblia nos ensina a sermos generosos em tudo. E hoje também nós vamos dar mais um passo para ver como a Bíblia fala sobre finanças, sobre dinheiro, sobre administração, sobre dívida, sobre economia. O que a Bíblia fala sobre isso? Então você está tendo a chance, você que está aqui e quem está em casa, de receber mensagens poderosas sobre vida financeira. Não apenas receber uma oração, a oração pode transformar, claro que pode, mas aprender nos princípios de Deus, como gerenciar meu dinheiro e crescer e prosperar. Porque a Bíblia não se restringe em falar só de contribuição, só de dízimo, só de oferta. A Bíblia dá instruções claras sobre a administração saudável dos seus recursos, visando que sua vida seja abençoada, que você tenha uma vida profissional, carreira, recurso, tudo dentro dos padrões de Deus, porque é assim que a Bíblia nos ensina. Então hoje eu vou falar disso: administração, dívidas e economia. O que a Bíblia fala sobre isso? O que Deus deixou nas Escrituras sobre isso, com o objetivo do quê? De nos ensinar. Tudo que está na Bíblia é para a gente aprender e viver melhor. Então hoje eu vou me concentrar em 3 conselhos da Bíblia sobre isso: administração, gastos, dívidas. O que a Bíblia fala a respeito disso? Você que está aqui presencialmente recebeu um esboço para você me acompanhar. Como sempre, se você não recebeu, é só você levantar a sua mão, alguém leva para você poder compartilhar, fazer sua anotação. Fica com a sua mão erguida, o pessoal chega até você para você me acompanhar. E os textos bíblicos todos vão também para os nossos telões aqui, e para você que está acompanhando de casa, vai também para a sua tela, para a sua TV, para o seu celular, para você poder acompanhar a gente em tudo isso, e assim fica mais fácil da gente receber a mensagem. Então você está recebendo o esboço, e essa é a pergunta que eu quero responder hoje: quais são os conselhos da Bíblia a respeito de administração financeira? O que a Bíblia diz? O que Deus disse sobre isso? O que Deus falou a respeito desse assunto? Pastor, o que a Bíblia está me ensinando? Você que quer desenvolver uma vida financeira saudável, a Bíblia não diz apenas para você ofertar. A Bíblia diz que você precisa também administrar seus recursos, e Deus nos dá sabedoria e nos ensina como. Então 3 respostas a essa pergunta hoje, 3 conselhos básicos da Bíblia. Você vai se surpreender com o tanto que a Bíblia fala sobre essas questões, e que nós estamos destacando durante essa série. Então o primeiro conselho da Bíblia sobre administração financeira, o primeiro deles é: aprenda a gastar com sabedoria. É a primeira coisa que a Bíblia nos ensina a fazer:
a gastar o nosso dinheiro. Meu irmão, olhe para mim. Existem vários princípios bíblicos que precisam influenciar a nossa maneira de gastar, a nossa maneira de consumir, a nossa maneira de comprar. A Bíblia falou muito acerca disso, e algumas coisas estão no seu esboço. O que a Bíblia diz então, pastor? Para eu gastar com sabedoria, para eu consumir com sabedoria, para eu comprar com sabedoria. O que é isso que a Bíblia está me ensinando sobre gastar com sabedoria? Primeiro lugar, letra A, anote aí. Primeiro conselho da Bíblia sobre gastar com sabedoria, aprender a gastar: viva contente. Aprenda a arte do contentamento. Viva contente. Olha o que diz a Bíblia, Filipenses 4, de 11 a 13. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele começa: eu já aprendi a viver contente, com contentamento, na abundância, na escassez. O primeiro ensino da Bíblia sobre gastar com sabedoria é: aprenda sobre o contentamento. Olha o que diz 1 Timóteo 6:8: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. O que significa essa palavra contentes? O que significa contentamento na Bíblia? Você precisa aprender isso. Contentamento na Bíblia é mencionado 7 vezes. Essa palavra contentamento, viver contente, viver satisfeito, aparece 7 vezes. 6 vezes na Bíblia é referente a dinheiro. E o que essa palavra significa? O que ela traduz? O contentamento bíblico traduz como uma paz interior. Isso que é contentamento, é paz interior com aquilo que Deus tem me dado, com aquilo que Deus tem me sustentado. É essa paz que eu entendo, eu creio, eu sei que Deus está cuidando de mim e escolheu tudo na minha vida, inclusive essa parte financeira, Ele também está cuidando. Então viver com contentamento, que Paulo está ensinando, é: viva com paz interior. Para você gastar com sabedoria, você tem que ser alguém que tem paz interior, porque senão você vai consumir o que não precisa, comprar o que não deve, e você vai se endividar. Porque há muitas pessoas que estão tendo problemas financeiros por falta de sabedoria ao gastar, ao comprar, o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Ele não se preparou para isso, e a Bíblia ensina. Então o primeiro ensino, letra A da Bíblia e do nosso esboço, é o que? Viva contente. Entenda, agradeça o que Deus está te dando. Tem gente que ela recebe o olerite, no outro dia já acabou tudo. E ele diz: não está dando para nada. E Deus está ensinando que você precisa aprender a viver com paz interior e saber gerenciar todos os seus recursos. Esse é o primeiro conselho da Bíblia. Viva com contentamento. Não seja um murmurador. Pare de reclamar da sua empresa. Pare de reclamar do seu salário. Pare de reclamar do país que você vive. Pare de reclamar do seu chefe. Porque ninguém prospera na terra onde ele só murmura. Ninguém prospera no lugar onde só reclama. Não há prosperidade de Deus. Então aprenda o contentamento. Glorifique ao Senhor pela porta que Ele abriu, pelo tanto que está chegando na sua mesa, pelo tanto de recursos que Ele pôs na sua mão. Olha o que Paulo está dizendo: eu aprendi a viver bem, contente, satisfeito, com paz interior, quando eu tinha muito, quando eu tinha pouco, quando eu estava na abundância, quando eu estava na escassez. Ele diz, olha como é poderoso. É que muita gente só lê Filipenses 4:13. A maioria das pessoas só lê: tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes de dizer tudo posso naquele que me fortalece, o autor bíblico disse: eu já tenho experiência em toda circunstância. Eu sei ser honrado, eu sei quando eu estou humilhado, eu sei quando eu estou numa situação difícil, e eu aprendi a viver em paz e contente em
todas elas. Aí 4:13 é só a finalização. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você está vivendo com menos hoje, tudo posso naquele que me fortalece. Deus, esteja em paz com Deus. Aprenda a viver contente. Segunda dica da Bíblia para você gastar o seu dinheiro. Como que a Bíblia ensina eu consumir, eu gastar? Letra B, evite a cobiça. Evite a cobiça, é um conselho bíblico, porque cobiçar é um pecado. Êxodo capítulo 20, versículo 17 diz: não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Cobiçar significa almejar, desejar fortemente aquilo que é de outra pessoa. O último dos 10 mandamentos vem nos dizer que a gente não pode cobiçar, viver desejando o que é do outro. Um dos problemas de pessoas que constantemente estão lidando com o problema financeiro, sabe qual é? Esse aqui. Por quê? Porque ela determina os seus gastos para se comparar com outras pessoas. Ela acha que tem que comprar algo para se comparar com o vizinho, com a cunhada, com o parente, com o primo, com o outro, porque o outro tem, eu tenho que ter, porque o outro tem essa vida, eu tenho que ter. E a raiz disso é uma cobiça. A raiz disso é que você está desejando o que o outro tem, a vida do outro. E enquanto você perder seu tempo tentando viver a vida que é de outra pessoa, você não vai viver aquilo que Deus tem para você. Então quando Deus diz, cuidado com isso, evite a cobiça, Ele está dizendo, cuidado porque as pessoas compram, porque elas querem se parecer com outras pessoas, ter a vida da outra pessoa, comprar porque a outra está dizendo, está mostrando, está dizendo, está vestindo, está tendo. Você já percebeu como isso é tão forte nos nossos dias? Outra coisa, toma cuidado dentro desse ponto com a influência que a gente sofre das mídias hoje. Meu Deus, que coisa maluca é isso. Você está com um fogão que está top, meu irmão. Dá para pilotar normal, está cozinhando, está fazendo tudo. Daqui a pouco você começa a ver um fogão na internet, ver alguém, ver o Masterchef, assiste o programa, mas eu queria aquele fogão. Mas o teu está funcionando? Está top, pastor, está bom, está novo, está funcionando. Mas você quer aquele, mas você precisa de um novo fogão para viver, para comer, para sustentar, para alimentar sua família. Não, está bom, então para que você quer comprar outro? Aí vai, gasta, compra outra, uma coisa que não estava precisando no momento, por causa da influência da mídia. Você já viu hoje como é que é? As pessoas contratam os digital influencers aí, botam uma roupa para ele ficar aparecendo, uma roupa. Eu li hoje na internet, eu estava acompanhando a conferência lá da política americana, das eleições americanas, e ontem, a esposa do Barack Obama, Michelle Obama, ela deu a sua palavra nessa conferência online, e ela usou um colar escrito em português vote, em inglês, né? Mas em português vote, um colar que ela usou. Hoje o colar já é o mais vendido nos Estados Unidos. A mídia divulgou, porque a mulher usou ontem esse colar, que tem uma campanha, porque lá não é obrigatório o voto, enfim, tudo mais. Mas olha como é a influência. Então, nos nossos dias, nós somos expostos todos os dias a essas coisas. Você vai ver uma roupa nova, uma roupa diferente, uma roupa porque alguém colocou, agora eu quero ela. E como isso é realidade. Pode ver, aí você fica olhando. Então evita a cobiça, cuidado para você não deixar esse pecado dominar o seu coração e você viver querendo se comparar com outra pessoa, viver a vida do outro. O problema, a raiz está em você viver a vida do outro, ou desejar viver a vida do outro, porque as pessoas vão lançar moda, vão lançar novidade. É para isso que existe o mercado, é para isso que existe a publicidade. Eles existem para fazer você gastar dinheiro. Então observa bem, toma cuidado, evite a cobiça. É conselho da Bíblia, a Bíblia está nos ensinando, cuidado com isso. Não fica desejando tudo porque o outro tem, você tem que ter ou tem que comprar.
igual, porque você não precisa, você precisa ser você. Até porque tem coisa que é muito feia, mas só porque alguém vestiu, o outro vai lá comprar, né? Eu acho tanta coisa tão feia. Letra C, anote aí. Outro conselho da Bíblia para você contrair os seus gastos: viva sem ostentação. Viva sem ostentação. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as vossas próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com toda dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. O que a Bíblia está dizendo? Não precisa viver ostentando, não viva ostentando. Isso não é conselho de Deus para nós. O cristão vive satisfeito, tranquilamente, o mais simples que você puder, porque Deus abençoa a nossa vida assim. Você não precisa ser crente igual os funkeiros, aquele monte de colar, de ouro, aquelas coisas, aquele monte de pulseira. Tem gente que, as mulheres gostam de anel, de coisa, né? Mas também tem crente que adora anel, né? Anel, coisa assim, porque ele acha que isso dá uma autoridade maior para ele. A corrente, o colar, qual é a mensagem dessas pessoas? Porque ela acha que ele precisa de uma autoridade maior com aquilo. E a nossa autoridade ou o nosso poder não está nisso. Está naquele que já vive em você. Se você tem Jesus, o Espírito Santo mora em você. Toda a autoridade sobrenatural está na sua vida. Você tem à sua disposição. Você não precisa de nada exterior para lhe dar essa autoridade, ou esse poder, ou essa influência sobre ninguém. E letra D, a Bíblia também nos ensina: desenvolva um plano de gastos. Desenvolva um plano de gastos. O primeiro conselho da Bíblia é esse: gaste com sabedoria. Porque tem gente que é assim: não, eu estou contribuindo na igreja, eu posso gastar de qualquer jeito, Deus vai me abençoar. Não, a Bíblia não diz isso não, filho. A Bíblia diz que você tem que contribuir, tem que ser fiel e generoso nas suas contribuições, abençoador, mas que você precisa administrar o que Deus deixa na sua mão com sabedoria, gastar com sabedoria. E o quarto conselho desse tópico é: desenvolva um plano de gastos. Provérbios 27, 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. O que a Bíblia está dizendo aí? Planeje. Veja as coisas. Porque tem crente que é assim: eu vou, Deus vai abençoar, Deus vai abençoar, Deus vai na frente, Deus vai na frente. Não planeja, não pensa. E a Bíblia está me mandando fazer o quê? Conheça o estado das tuas ovelhas. O que é isso? Faça um plano de gastos. Coloca no papel. Quem aqui usa regularmente, que está aqui no culto presencial, um plano de gastos? Você tem todas as suas continhas lá anotadas. Levanta a mão, deixa eu ver, ó. Bastante gente usa, ó. Muita gente também não usa. Você tem todas as continhas lá anotadas que você vai pondo. Precisa ter, irmão. É bíblico, a Bíblia está dizendo: nós somos encorajados por Deus a ficarmos atentos quanto a isso. Por quê? Porque lembre-se do primeiro. Se você não assistiu a primeira mensagem, lembre-se, você é mordomo. Você vai ter que dar conta do dinheiro que Deus está pondo na sua mão, dos bens que Deus está entregando a você. Lembra, eu contei a história do Batman. Aí você vai se encontrar com ele, ele vai dizer: como é que foi aquilo lá? Você diz: eu nem sei, nem fiz um plano, nem anotei nada, foi indo, Deus, de qualquer jeito, nem sei nada. Como é que vai ser isso? Então tenha um plano, se prepare para isso. Mais uma vez eu digo, a Bíblia tem conselhos para eu e você vivermos de maneira abundante, próspera, se nós aplicarmos seus princípios. Deus não está só preocupado que você dê uma parte, Ele está preocupado com o que você vai fazer com o que fica na sua mão. Por isso Ele nos ensina. Esse é o primeiro conselho. Você tem aí na sua mão esse esboço: aprenda a gastar com sabedoria. Segundo conselho da Bíblia sobre administração, finanças, gastos, tudo mais: economize sempre que você puder. Economize, é a palavra que está faltando. Sempre que você puder. Olha o que diz a Bíblia. Pastor, o senhor está falando onde o senhor aprendeu esse curso? Está na Bíblia, irmão. Eu estou falando da Bíblia, não estou falando da minha ideia, não, é da palavra de Deus. Provérbios 21, 20, olha o que diz: o homem de bom senso faz o quê? Economiza.
e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. A Bíblia está falando de dois homens aqui, um tolo e um de bom senso. Está escrito aí na sua Bíblia. Com qual você se parece? Com qual você se parece mais? Com o tolo ou com o de bom senso? A Bíblia está dizendo, ó, ela falou, o bom senso economiza, o tolo gasta tudo. Olha Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. A Bíblia, o livro de Provérbios, nos ensina a aprender com a formiga. Se você não sabe, as formigas são a organização, ou é a organização social mais próspera e frutífera do mundo, são as formigas. E há vários conselhos na Bíblia para você aprender com elas. Um deles é esse aqui. É você economizar. A Bíblia diz, quando está no inverno elas guardam, para quando chegar o verão elas têm. Então o que a Escritura Sagrada está nos ensinando, nos encorajando a economizar, para nos prepararmos para dias mais difíceis. Não gastar tudo o que você está recebendo é um ensino de Deus para você se preparar para dias mais difíceis, para você ter algo no futuro. E olha aqui, há um exemplo muito claro disso na Bíblia. O exemplo está em Gênesis, quando José está no Egito. José é o exemplo de alguém que economizou. Se você ler Gênesis 41, a ideia de economia que ele teve com Deus, inspirado pelo Espírito Santo, enquanto houve 7 anos de fartura na terra, levou o Egito a ser a maior nação da época. Gênesis 41, 34 vai dizer que José economizava 20% de tudo que vinha durante o período de fartura. Ou seja, ele não consumia tudo, o Egito não consumia tudo. Quando veio um tempo de fome na terra, o único lugar que tinha comida, sabe qual era? O Egito, está na sua Bíblia, Gênesis 41. Vai ler como José lidou com o tempo de fartura e o tempo de crise, de escassez. Ele economizou, a Bíblia coloca até a porcentagem que ele economizava. Jesus também falou sobre economizar. Lucas capítulo de número 12. O Senhor Jesus falou de economia, de poupança, de você economizar. E Jesus deu uma dica ainda. É só você ler Lucas 12, de 16 a 21. Jesus dá uma dica tremenda. Ele dá uma dica a um homem rico, louco, que só pensava também em economizar e não era generoso. E Jesus dá um insight, Jesus dá uma chave, Jesus entrega uma chave para nós. Ele diz, só economize se você está contribuindo. Jesus disse, Lucas 12 para o homem. Por quê? Porque ele disse, louco, você está ajuntando, e essa noite pedirão a tua alma, e você não vai levar nada disso. Então, a única ocasião em que você deve realmente economizar é se você é generoso em contribuir. Está abençoando, está ofertando, aí economize. O livro de Provérbios é um livro fantástico sobre isso. Deixa eu até dar aqui um spoiler a vocês. O nosso devocional de 2021 vai ser extraordinário. Nós terminamos de escrever o devocional, estamos terminando os últimos detalhes do devocional de 2021. Ele será baseado no livro dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Jó e Cantares. Uma mensagem pelo menos em cada um dos capítulos de sabedoria da Bíblia, para você ter um ano de mais sabedoria. E Provérbios fala isso. Quem trabalha, quem economiza. Por que você deve fazer isso? Para se preparar para esses momentos. É o segundo conselho da Bíblia. Economize sempre que puder. Olhe para José, olhe para Jesus. Se você não contribui, não abençoa nada, o reino de Deus não é ofertando dizimista, e economizar para você vai ser só mais uma atividade de alguém materialista. Agora Jesus diz, se você contribui, economize. Faça isso também, porque Deus vai multiplicar aquilo que chega nas suas mãos. O terceiro conselho da Bíblia que eu quero compartilhar com você hoje, que é muito importante para os nossos dias: cuidado com
as dívidas. A Bíblia fala muito de dívida, gente, é uma loucura isso. Como a Bíblia fala a respeito desse assunto. E eu quero gastar um tempinho com isso aqui. Como ter cuidado em contrair as dívidas. O que a Bíblia fala sobre dívida? O que a Bíblia fala sobre esse período que qualquer pessoa, eu, você, qualquer um de nós, podemos passar, podemos ter dívidas, podemos ter dificuldades financeiras e contrairmos dívidas. Todo mundo já passou ou passará, vai viver um momento assim também. E eu quero começar usando com base em 2 Reis capítulo 4 versículo 1, que diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. A mulher era esposa de quem, gente? De quem que essa mulher era esposa? De um discípulo do profeta. Ela era esposa de um dos profetas. E olha o que ela foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Preste atenção nesse texto. O homem era profeta, sim ou não? O profeta era abençoado? Era. Esse cara viu milagres? Muitos. Meu irmão, ele andou com Eliseu. Eliseu era o cara do milagre. Ele fez o dobro dos milagres de Elias. Pensa na unção desse homem. Esse homem tinha tanta unção que quando ele estava morto, enterrado, os ossos dele numa cova, diz a Bíblia que caiu alguém, um morto lá, o cara bateu e ressuscitou na hora. O marido dessa mulher aqui andava assim com Eliseu, ó. Ele era discípulo de Eliseu, então ele viu milagres, ele era profeta, ele era espiritual, sim ou não? Sim, mas o que a Bíblia está me informando aqui? Que ele não administrou direito suas finanças. Era abençoado, viu milagre, poderoso, tal, mas deixou a família com dívidas. Morreu, e naquela época a lei dizia que quando alguém tem dívida e não consegue pagar, então ele tem que dar os filhos como escravo. E os credores daquele marido, do marido daquela mulher, foram buscar os filhos, queriam pegar os filhos. A mulher fica desesperada. Com quem que ela vai falar? Com Eliseu, que era o profeta líder do marido dela, era o pastor dela. Eliseu era o pastor da família dela. Então o que eu estou querendo dizer para você é: uma pessoa pode ser abençoada espiritualmente, pode ser abençoada familiarmente, e ainda assim ter problemas com dívidas. Aconteceu aqui, esse homem deixou a mulher numa situação muito delicada com os seus filhos. E o que a Bíblia fala para nós sobre isso? Anote aí 3 verdades da Bíblia sobre isso aqui, ó. A dívida é desaconselhada, considerada como escravidão, e ela presume o amanhã. Deixa essa tela aqui para mim, por favor. A Bíblia é desaconselhada, ela é considerada como escravidão. Você acabou de ler aqui comigo. Os credores foram buscar os filhos para serem o quê? Escravos. Então, ó, a Bíblia não diz que a dívida é pecado, mas a Bíblia desaconselha você viver endividado. Ela não diz que é pecado, e não quer dizer isso, mas ela desaconselha. Olha o que diz, Romanos 13:8: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Provérbios 22:7: assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Tiago capítulo 4, para falar como a dívida presume o amanhã: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que acontecerá amanhã. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então o que a Bíblia está nos dizendo? Está dizendo que a dívida é desaconselhada, ela é escravidão, e ela presume o amanhã, que você e eu não conhecemos. Então a Bíblia desaconselha. Então não é pecado, mas a Bíblia desaconselha e te ensina a administrar isso. Agora, qualquer pessoa pode passar por isso, a gente pode viver esses tempos. A Bíblia fala, aí quando a gente lê, por exemplo, muito sobre isso. Por exemplo, pessoas entram em dívida às vezes por falta de conhecimento.
A gente não treina os nossos familiares, nossos filhos para administrar dinheiro, finanças. É assim ou não é? Ou alguém aqui treinou seu filho, especialmente ensinou ele a administrar finanças, não tem isso. Você aprendeu, seu pai aprendeu. É mais ou menos um tabu que você vai se virando, tomando na cabeça e aprendendo sozinho. Assim como muitas famílias não ensinam seus filhos sobre sexo, não ensinam o que é, como é, as verdades, aí eles aprendem na rua, porque em casa é um tabu. É a mesma coisa, aí por falta de conhecimento, as pessoas às vezes se endividam. Outras porque não tem disciplina, não tem planejamento, aquilo que nós falamos. Tem gente que se endivida por causa de indulgência. O que é indulgência? Tem gente que gasta para satisfazer desejo carnal. Tem gente que gasta porque tem problema emocional. Tem gente que gasta como resposta, é a fuga como resposta do seu problema. E aí ele se endivida. Então cuidado para você não viver como se fosse indulgência. Você está comprando para aliviar, para satisfazer só um desejo da sua carne e não uma necessidade. Isso aqui é importante, a Bíblia deixa claro: Deus supre as suas necessidades e não os seus desejos. Uma coisa é bem diferente da outra. Deus não vai suprir seus desejos carnais, Deus vai suprir suas necessidades. E Ele é sempre abundante e manda mais do que imaginamos. Mas uma pessoa também pode se endividar por causa de circunstâncias. Às vezes ela passa uma circunstância, doença, uma perda de emprego, um assalto, qualquer coisa pode acontecer que também desestrutura a vida financeira. E aí a Bíblia vai dizer: o que eu tenho que fazer? Tá bom, pastor, então eu estou com um problema com isso, eu preciso me reorganizar. O que a Bíblia diz? Direções bíblicas para você se livrar das dívidas. Primeira, anote aí. O que a Bíblia diz para eu me livrar de dívida, para eu conseguir acertar minhas contas, pastor? Porque a Bíblia fala isso. Nós estamos lendo uma mulher que foi procurar Eliseu. A mulher queria cura, gente. A mulher foi procurar Eliseu para cura, é isso? Ela queria algum outro tipo de milagre? Não, ela procurou Eliseu por quê? Porque ela tinha dívida. O milagre dela tinha que ser na vida financeira. Então a Bíblia está nos dando conselhos, direções, como é que eu trato isso. E a primeira coisa é: busque conselhos com pessoas que levam Deus a sério. Interessante isso. A mulher estava endividada, os filhos estavam sendo levados, e a Bíblia diz: certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar com Eliseu. Ela foi procurar alguém que tinha compromisso com Deus, levava Deus a sério, tinha uma vida com Deus e podia aconselhá-la. O que fazer? É o que diz Provérbios 19:20. Ouve o conselho e recebes a instrução, para que sejas sábios nos teus dias por vir. O que a Bíblia me ensina? Que eu posso consultar, pedir conselho, pedir ajuda para pessoas mais experientes, que conhecem a Bíblia, conhecem, que eu tenho confiança, que podem me ajudar a me livrar disso. A palavra de Deus está dizendo isso. Então Deus nos encoraja a procurar pessoas que, quem sabe, já passaram pelo que você está passando, podem te ajudar, podem te livrar. É gente que leva Deus a sério, que tem compromisso com Deus. Deus nos encoraja, antes de tomarmos decisões financeiras, procurarmos ajuda. Essa mulher foi fazer isso. Antes de tomar uma decisão financeira de entregar os filhos, ela foi falar com Eliseu. Agora, algumas pessoas não procuram conselho por uma razão muito simples: porque elas têm orgulho. Orgulho. Porque para elas buscar conselho é um sinal de fraqueza. Ah, se eu for pedir conselho, vou mostrar que eu sou fraco, que eu não estou bom nessa área, que isso aqui não vai bem. E aí a pessoa se auto-sabota. É o que a gente aprende no nosso programa de cura interior do 30 semanas. Você tem que parar de se auto-sabotar e enfrentar os seus dilemas e suas lutas. Mas a pessoa é orgulhosa, ela não quer mostrar sinal de fraqueza, então ela prefere ficar endividada do que ouvir alguém, do que procurar alguém. E a Bíblia está nos ensinando que a gente deve buscar conselhos, confirmar ideias, ter sugestões antes de tomar as decisões. E eu tenho uma palavra importantíssima para você. Você que é casado, qualquer decisão financeira sua, você precisa conversar com o seu cônjuge.
porque é o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que depois que eu casei, nada é mais só meu, é nosso, tudo é do casal, tudo é de ambos agora. E tem casal que administra a vida financeira, a vida da família totalmente separada, e depois não sabe que vai ter problema. Tem mulher que esconde sacola para o marido não ver, né? Não ia falar isso aí, né? Mas é o que a Bíblia diz, que tem que administrar junto, fazer as coisas juntos. O cônjuge é muito importante nesse momento aqui. O que você tem não é mais só seu. Ah, não, mas assim eu não quero. Então não casasse, filhão. Não casasse, porque agora é tudo dos dois. A dívida é dos dois. Os dois vão ter sogra, os dois vão ter parentes, os dois vão ter gente chata. É isso mesmo, casamento é isso aí. É assim mesmo. E a vida financeira é muito importante. Então o primeiro conselho que a Bíblia dá é exatamente isso: busque conselhos, ouça pessoas. Aqui na igreja, por exemplo, nós temos um grupo do nosso ministério com empresários, o Inspiração, que dá consultoria financeira para os empresários, comerciantes, profissionais liberais, gratuita, para ajudar essa gente. Se você quer, só você agendar na igreja, gratuitamente. Por quê? Porque a gente entende que um precisa ajudar o outro. Aí gente que tem experiência vai ajudar o outro. Isso é importante, isso não é sinal de fraqueza, isso é muitas vezes orgulho. De eu não querer, eu não sei o que fazer. Aí se eu for falar com meu pai, com meu tio, com aquela pessoa, veja alguém que leva Deus a sério. Olha o que essa mulher fez. Ela foi ouvir o homem de Deus, o que ele podia dizer para ela. Segundo o conselho da Bíblia, segundo apontamento, direção bíblica para superar as dívidas. 2, ore a respeito de suas dívidas. Ore por isso. O seu assunto financeiro, suas dívidas precisam ser assuntos de oração. A Bíblia diz, olha a parte B do versículo 2: e ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. É interessante isso aqui, porque a mulher foi pedir oração pela sua vida financeira. Tem gente que acha que milagre só precisa de oração, outras áreas da minha vida. Não, essa também. E o que a Bíblia está ensinando é que ela foi específica. Você precisa ser específico em suas orações, apresentar seus credores, suas dívidas, as coisas que você precisa resolver. O mesmo Deus que proveu na vida dela é o Deus que nós servimos, e Ele vai prover na sua também, Ele vai lhe ajudar também. Faça desse assunto um assunto de oração, porque dinheiro na Bíblia, gente, é espiritual. Dinheiro na Bíblia é assunto espiritual. É tão espiritual que Jesus disse que o jeito que você lida com o seu dinheiro afeta, prejudica, melhora ou piora a sua vida com Deus. Porque dinheiro na Bíblia é espiritual, porque você é um ser que precisa disso. Então, ouça pessoas, mas busque a Deus. Vá em oração, faça mesmo campanha de oração por sua vida financeira. Não há nenhum pecado, não há nenhum mal sobre isso. Ainda mais se você está contribuindo, sendo generoso, faça mais ainda. A Bíblia diz, a terceira carta de João, ele diz: eu oro, está orando por um amigo. Ele ora assim: para que tudo seja bênção na sua vida, como é a sua alma. Se você está espiritualmente bem, buscando a Deus, busque para que as outras áreas da sua vida também estejam plenas, não tem problema nenhum. Terceiro conselho da Bíblia, olha o que Deus disse para essa mulher através do profeta: elabore um plano e pague todas as dívidas. Elabore um plano e pague as dívidas. Olha o que diz a Escritura, segundo Reis 4, 7a. Ela foi e contou ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas. Vá, venda o azeite e pague suas dívidas. O povo de Deus, olha o que o profeta disse: você vai vender, vai elaborar um plano, vai se programar e vai pagar todo mundo. Foi o que o profeta disse para ela. Elabora, nós vamos elaborar um plano aqui. Você vai vender essa quantidade. Por quê? Olha só, meu irmão, o que a Bíblia está nos ensinando? Elabore, negocie, fale com todo mundo, vai ouvir todo mundo, vai dizer qual é a sua condição. A Bíblia não está dizendo que pecado é você ter dívida. A Bíblia está dizendo que pecado é você ter dívida e não acertar, não negociar, não conversar com as pessoas.
Ah, pastor, eu não posso pagar, fiz uma dívida. Vai lá e fala para a pessoa: estou numa situação difícil, posso pagar R$1 por mês. Não tem problema, é só um por mês, não interessa. Mas fala a sua verdade. O que a Bíblia está falando aqui, o que ele está dizendo é: não fuja dos credores, não minta para eles. O que a Bíblia está dizendo é: faça um plano e vai lá pagar. Vai acertar. Deus vai abençoar você. Ou um conselho muito importante quando a gente está, ou quando alguém está vivendo isso: você quer pagar suas dívidas? Então não acumule uma nova dívida. Não faça uma nova. Tem gente que quer pagar as dívidas, mas continua fazendo outras. Aí nunca vai acabar o troço, irmão. Só faça uma nova se você já terminou de pagar outra, senão não vai dar certo. Tem gente que vai comprometendo. Então, olha, é interessante isso. Perceba que o profeta disse àquela mulher: você vai vender o azeite, vai fazer um plano, vai pagar todo mundo. Então, liga, procura, faz um orçamento, estabeleça um plano, vai pagando tudo que você precisa. Ele está dizendo: comunique-se com as pessoas, vai falar com as pessoas. O que ele está falando é que você precisa tomar essa atitude. Isso é muito especial. Olha como a Bíblia fala sobre dívida. Olha como a Bíblia nos dá princípios claros. Porque Deus quer que você viva o melhor possível nessa terra. E o quarto conselho que Deus diz, que a Bíblia diz, que a história dessa mulher me ensina sobre dívidas é: espere por milagres do céu. Espere por milagres dos céus. Então disse Eliseu: vá pedir vasilhas emprestadas e a todos os vizinhos, mas peça muitas. Aí o versículo vai dizer: e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Meu irmão, minha irmã, olhe para mim, creia que Deus faz milagres nessa área sim, que Ele quer te ajudar a resolver essa área que é importante da sua vida sim. O que a gente tem que fazer é seguir os princípios de Deus: sabedoria para gastar, economizar e resolver todas as nossas dívidas. Olha o que a Bíblia está dizendo: Deus enviou um milagre para aquela mulher. Ela tinha só uma botija, Deus multiplicou o azeite e Deus surpreendeu aquela mulher. Ela recebeu mais do que esperava, e a Bíblia é muito clara aqui: ela pagou a dívida e viveu do que sobrou. Ou seja, Deus não só mandou um milagre para ela pagar a dívida, como lhe entregou também um negócio, uma venda de azeite. Ela teve um estoque para vender e prosperar e continuar depois das dívidas. Ou seja, Deus fez mais do que ela esperava. Espere por milagres, aumente sua expectativa. Como nós temos visto milagres de Deus na vida de tanta gente aqui nesses dias de pandemia. Ah, pastor, nesse dia de pandemia, como é que eu vou conseguir acertar? Faça um plano, converse, ore, faça isso que a Bíblia está te dizendo. Deus vai surpreender você, aumente sua expectativa. Deus vai enviar mais do que você está pensando. Deus vai abrir porta onde não tem. Creia, Deus vai enviar milagre para você viver equilibradamente, saudavelmente e abundantemente, porque Ele é esse Deus. Alinhar minha vida aos princípios de Deus é esse: espere por milagres. Eu creio, Deus está mandando milagres nesses dias de pandemia. Deus está mandando provisões. Você crê nisso? Você pode levantar sua mão, dizer: eu creio, eu recebo. Creia nisso. Gente que vai sim, no meio da pandemia, conseguir quitar suas dívidas, refazer, recomeçar, ter uma nova porta. Espere por milagre. A Bíblia me diz isso. Eliseu não falou para ela: vai no banco. Eliseu falou para ela: busque a Deus. Entra na tua casa, fecha a tua porta, põe lá o azeite, Deus vai fazer um milagre. Óbvio que ele também falou: vai lá elaborar o plano que eu já falei aqui. Mas ele também disse: busque a Deus, espere por milagre, creia no milagre de Deus, olhe para o Senhor agora. Deus vai abençoar a sua vida. Amém, igreja? Olha quanto conselho abençoado sobre administração, dinheiro, bens, dívida, economizar. Olha o que a Bíblia está dizendo. Por quê? Porque sua vida financeira é uma área importante. E nós desejamos que nossa família espiritual seja saudável em todos os níveis. E por isso eu quero terminar com um texto de 2 Coríntios agora, para nós orarmos por esse assunto.
capítulo 8, de 13 a 15, porque eu acho isso aqui lindo. Eu vou ler o texto e vou resumir para você. O apóstolo Paulo está ensinando que as principais necessidades precisam ser supridas dentro do corpo de Cristo, entre o povo de Deus. Olha o que ele diz: porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente e a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. O que Paulo está dizendo? O corpo de Cristo, a nossa família espiritual, a Bíblia está ensinando que nós temos que ser essa família de ajuda, que quem colheu muito abençoa quem colheu pouco. Quem teve muito, amém, glória a Deus, ele não teve demais, e quem teve pouco não teve falta, porque quem teve muito repartiu. Ora, não é esse princípio que nós estamos falando aqui na igreja durante todo esse tempo? Lembre que a Bíblia está te ensinando. A igreja primitiva, a igreja de Atos, foi modelo para nós nisso. Ou seja, a família espiritual inclusive nos ajuda nesse porte, nessas áreas. Quem tem muito está repartindo nesse tempo, e quem não tinha nada está podendo receber. Nós temos visto isso chegar a tantas famílias aqui da nossa igreja, porque Deus é bom, amém, irmãos? Deus é bom. Talvez você esteja estrangulado em suas finanças, mas Deus é bom. Nós vamos orar, espere por milagre, creia. Agora ponha no papel ali suas dívidas, coloca tudo que você precisa pagar e vá procurar conversar com as pessoas. Porque senão, porque tem gente que diz: não, Deus vai me abençoar, vai me ajudar a pagar minhas dívidas. Ele está lá em casa no sofá, aí você fala para ele, Deus manda alguém lá até para falar com ele, fala: quanto que você está devendo, irmão? Ele diz: ixi, eu nem sei, ó pastor, nem sei. Como é que você quer receber uma ajuda se você nem sabe quanto é? E se Deus mandasse alguém dizer: eu vou pagar a sua dívida, mas aí você nem sabe quanto é? Alice, prepare-se, ore, ouça os conselhos da Bíblia. E nós vamos, como temos feito todas as quartas agora, orar por essa área das nossas vidas, porque Deus nos ensina assim. Quero convidar você a ficar em pé agora, para a gente fazer essa oração. Você recebeu 3 conselhos poderosos da Bíblia, que você pode pôr em prática. Você pode compartilhar, pode ajudar alguém, pode ser instrumento na vida de alguém. Se Deus está te dando abundantemente, reparta, abençoa, contribua, porque isso vai abençoar outras vidas. Mas eu quero orar agora por essa área da sua vida, da minha vida, da igreja, de todos nós, da nossa igreja família. Quero pedir para você levantar sua mão. Você que está em casa, a gente recebe toda semana pedidos de oração por emprego, empresa, os negócios, teve um problema financeiro agora, está com dívida. Amém, nós vamos orar agora. Agora eu quero orar, já vou orar por todos que estão mandando. Você que mandou inclusive pelo YouTube ou pelo WhatsApp da igreja, nós vamos orar por você agora. Você que está aqui, espere por um milagre de Deus. Você que está em casa, espere por um milagre. Creia, eu quero encorajar você a crer no milagre de Deus nessa área. Você vai avançar financeiramente em 2020. Você não vai ficar estagnado. Deus tem mais, amém, igreja? Levante sua mão, ore. Enquanto eu estou orando aqui, eu quero lhe dar um conselho. O que você se lembrar sobre sua vida financeira, vai colocando diante de Deus. Dívidas, negócios, compras, vendas, não importa o que seja, vai colocando diante de Deus. Onde você precisa que Ele ponha, seja específico e diga tudo que você precisa nessa área. Porque a mulher foi buscar oração e Deus ouviu. Ei, igreja, olha que notícia. Deus ouviu e abençoou uma mulher que falava de bênção financeira, amém? Então você não está só aprendendo a dar, você está aprendendo a administrar. Deus nos ensina. Ela aprendeu algo que o marido não tinha aprendido, e a gente está aprendendo agora. Vamos orar. Pai, nós queremos clamar a Ti nesse momento. Senhor, eu creio, Tu és o Deus que deseja nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. E por várias razões da vida financeira, nós também temos problemas, nós também temos lutas, também enfrentamos dívidas. E certamente há pessoas aqui e há pessoas assistindo em casa que estão passando por um momento difícil.
Senhor, nós oramos primeiramente por porta de trabalho. Eu quero orar por isso agora, pedir que o Senhor mande um tempo de portas abertas, que cada irmão nosso, irmã nossa, da nossa família espiritual, veja o milagre da porta aberta. Senhor, nós estamos contentes em toda situação, porque cremos que o Senhor tem o controle de tudo, no muito ou no pouco, Tu és fiel, o Senhor não falha. Mas eu oro por uma porta de trabalho, eu oro por promoções, eu oro por negócios novos agora, eu oro por portas novas. Esperamos com grande expectativa milagres em dias de crise, o florescimento da vida financeira, mesmo em dias de dificuldade. Eu oro por contratos, eu oro por pessoas que têm recursos a receber. Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor libere causas na justiça, coisas que estão presas. Deus age agora sobrenaturalmente. Eu ainda creio no Deus que multiplica o azeite e faz infinitamente mais, e faz transbordar, e faz multiplicar. Faz hoje muito mais do que pedimos ou imaginamos. Pai, oramos por comerciantes, oramos por pessoas que têm empresas. Como essa gente está apertada, Deus, com toda essa pandemia. Pedimos pelos profissionais liberais, aqueles que dependem de venda, de comissões. Eu oro por tudo isso agora. Oro por vendas, compras de imóveis, de bens, de carros. Que a Tua mão repouse sobre o Teu povo. Que nós vejamos aqui em nossa igreja família, esses últimos meses do ano, esses pouco mais de 5 meses que restam, cheios de abundância, de provisões, de milagres, de azeites multiplicando. Oh Deus, faz isso em nosso meio. Libera essas assinaturas, manda provisão, entrega ao Teu povo e trabalha em nosso coração, para que nós tenhamos um coração generoso, contribuinte fiel ao Senhor. Oro como Davi, dá ao Teu povo um coração de generosidade. E oro também agora por sabedoria na administração dos recursos. Dá-nos sabedoria, Senhor. Pai, pessoas que têm que tomar decisões sérias, importantes, que vão mexer em vários níveis em suas vidas. Querido, eu quero fazer essa oração por você agora. Gente que vai tomar decisão essa semana, por esses dias. Senhor, assim como Tu vieste com inspiração sobre José, ideia rompedora, empreendedora, que mudou a história de uma nação. Eu oro agora, libera uma unção com ideias novas, rompedoras, que vão mudar a história de famílias, vão mudar a história de igrejas, vão mudar a história de empresas, vão mudar a história de cidades, vai mudar a história de negócios. Pai, eu creio nisso. Derrama esta unção sobre o Teu povo hoje, sobre pessoas que têm que tomar decisões difíceis nesses dias. Ah, Deus, que venha a luz do céu, a sabedoria do céu, o apontamento do céu, e que eles vejam os caminhos se abrirem, no nome poderoso de Jesus, amém. Glória a Deus. Querido, tudo você pode em Jesus que te fortalece. No muito ou no pouco, viva a paz interior do contentamento com Deus, amém? Então levante sua mão e cante esse cântico agora. Adore o Senhor. Eu quero convidar você a adorar pela sua vida financeira, agradecer a Deus. Levante essa canção de adoração. Viva contente, disse Paulo, em toda e qualquer situação, pois teu Deus nunca falhou e nunca vai falhar.